Imagine um pequeno besouro vermelho, salpicado de pintas pretas, pousando no seu jardim. Agora, imagine que esse inseto pode aniquilar centenas de pragas em questão de minutos, e ainda liberar um veneno tão potente que afugenta pássaros e até predadores maiores. Essa é a realidade das joaninhas, fofas na aparência, assassinas na prática. Prepare-se para descobrir o que está por trás desse paradoxo mortal. O que torna essa criatura tão letal? Não são apenas as mandíbulas serrilhadas, a verdadeira arma está em um líquido amarelo esverdeado que elas expelem quando ameaçadas. Esse sangue contém alcaloides que são tóxicos para insetos e irritantes para vertebrados. E o mais impressionante, essa defesa química pode afastar predadores e ajudar a joaninha a sobreviver em ambientes repletos de ameaças. Mas por que um inseto tão pequeno desenvolveu um arsenal tão sofisticado? A pergunta que fica no ar é: como a evolução transformou um simples comedor de folhas em um predador tão eficiente? Enquanto a maioria de nós vê apenas a cor vibrante e os pontos, há um mecanismo oculto que ainda não foi revelado. A primeira prova vem dos campos de trigo da Europa, onde grupos massivos de joaninhas podem se concentrar sobre plantas infestadas e consumir grandes quantidades de pulgões. Esse comportamento ajudou a consolidar a importância das joaninhas no controle natural de pragas e mostrou como um pequeno predador pode alterar rapidamente a dinâmica de uma plantação. A origem desse comportamento predatório remonta à longa história evolutiva da família Coccinellidae. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies desenvolveram estratégias para localizar presas, escapar de predadores e sobreviver em ambientes variados. A coloração vermelha também se tornou um importante sinal de advertência, funcionando como um aviso visual de que aquele pequeno corpo pode ser muito menos inofensivo do que parece. O mecanismo é simples, mas genial. Quando a joaninha detecta uma presa, ela usa suas mandíbulas para agarrar e triturar o pulgão, enquanto enzimas digestivas ajudam a processar o alimento depois que ele é ingerido. Ao mesmo tempo, quando ameaçada, a joaninha pode liberar hemolinfa rica em alcaloides defensivos, incluindo compostos como a coccinelina. Pense em um pequeno predador equipado com uma arma para atacar e outra completamente diferente para se defender. Um exemplo marcante ocorreu nos Estados Unidos com a introdução da joaninha asiática, Harmonia axidis, usada no controle de pragas. A espécie se espalhou e passou a competir com joaninhas nativas, além de consumir outros pequenos insetos. O caso mostrou que uma ferramenta criada para controlar uma praga pode, quando retirada de seu contexto original, criar novos problemas ecológicos. Esse ponto de virada nos faz repensar: as joaninhas não são apenas aliadas, podem ser predadoras de predadores. Algumas espécies introduzidas apresentam vantagens competitivas que lhes permitem ocupar novos ambientes rapidamente. Isso mudou a forma como pesquisadores e agricultores enxergam o biocontrole, que precisa considerar não apenas a praga, mas também todas as espécies que compartilham o mesmo ambiente. A ciência por trás da defesa química revela moléculas chamadas coccinelinas e outros alcaloides defensivos, estudados por pesquisadores para entender como esses compostos afetam predadores e outros insetos. Esse bloqueio químico faz parte de um sistema de defesa, enquanto a coloração vermelha funciona como aposematismo, avisando visualmente que o inseto pode ser uma refeição desagradável. Em estudos científicos, química e comportamento aparecem lado a lado nessa mesma estratégia de sobrevivência. Experimentos do USDA mostraram como aves e outros predadores podem rejeitar joaninhas após entrar em contato com suas secreções defensivas. Para um predador, uma primeira experiência ruim pode ser suficiente para associar aquelas cores brilhantes a um alimento desagradável. Assim, a defesa química não precisa matar o atacante para funcionar. Basta criar uma reação forte o bastante para fazê-lo recuar. A consequência direta desse predador minúsculo é a queda das populações de pulgões, o que pode permitir que as plantas cresçam mais saudáveis e sofram menos danos. Agricultores que usam joaninhas como agentes de controle biológico podem reduzir a necessidade de alguns pesticidas. E existe uma vantagem adicional: ao contrário de um produto químico de ação ampla, o predador procura ativamente suas presas sobre folhas, caules e brotos. Contudo, a cadeia de efeitos não para aí. Quando o uso intensivo de pesticidas elimina joaninhas, os pulgões podem se recuperar e voltar a pressionar as plantas.
Isso pode criar um ciclo difícil de interromper, porque a redução dos predadores permite o aumento das pragas, enquanto novas aplicações químicas podem eliminar novamente os inimigos naturais. A presença das joaninhas, portanto, pode ser um indicador importante do equilíbrio de uma comunidade agrícola. Uma filmagem em alta velocidade de um campo de alface pode parecer uma cena de filme de ação quando um grupo massivo de joaninhas se concentra sobre plantas infestadas. Em vez de um enxame organizado como o de abelhas, trata-se de uma concentração de predadores aproveitando uma grande disponibilidade de alimento. O contraste entre a delicadeza dos insetos e a intensidade da predação deixa claro por que elas parecem tão diferentes quando vistas de perto. Conectando os pontos, vemos que a coloração, a defesa química, a estratégia de caça e até a expansão de espécies exóticas fazem parte de uma mesma história evolutiva: sobreviver enquanto encontra alimento e evita ser comido. Cada característica resolve um problema diferente. As mandíbulas ajudam a capturar a presa, as cores alertam os predadores e os alcaloides tornam essa ameaça ainda mais difícil de ignorar. O clima está mudando, e com ele a distribuição das joaninhas. Regiões antes frias podem se tornar adequadas para espécies que antes não encontravam condições favoráveis ali. Isso pode alterar a relação entre joaninhas, pulgões, plantas e outros insetos, criando novas disputas por alimento e novos desafios para agricultores que dependem do controle biológico. Na prática, o biocontrole com joaninhas tem valor econômico porque pode ajudar agricultores a reduzir perdas causadas por pragas e diminuir a dependência de alguns inseticidas. Mas liberar um predador não garante que ele permanecerá no local. Se o alimento desaparecer, se o clima mudar ou se outra espécie dominar a área, as joaninhas podem simplesmente migrar. Por isso, o manejo precisa acompanhar todo o ecossistema, e não apenas a praga-alvo. Olhando para o futuro, cientistas estudam maneiras de tornar o controle biológico mais preciso, incluindo pesquisas genéticas e estratégias para selecionar linhagens com características desejáveis. A ideia seria aumentar a eficiência contra determinadas pragas sem ampliar os impactos sobre espécies nativas. Contudo, qualquer alteração desse tipo exige cautela, porque uma característica vantajosa em laboratório pode produzir consequências inesperadas quando chega a um ecossistema real. Então, qual é a resposta definitiva? As joaninhas realmente combinam predadores vorazes, mandíbulas eficientes e uma defesa química sofisticada, mas seu poder não está em um único veneno secreto. Ele está na combinação de comportamento, anatomia e química. Elas controlam pragas, servem de alimento para outros animais, e quando introduzidas fora de seu habitat, podem competir com espécies nativas. O paradoxo está justamente nessa dualidade. Essa descoberta nos lembra que a natureza raramente é preto no branco. Até os menores seres carregam estratégias complexas que podem alterar populações inteiras de outros organismos. As joaninhas podem ser aliadas valiosas para a agricultura e, ao mesmo tempo, representar um problema quando deslocadas de seu ambiente natural. Entender essa diferença é o que transforma uma simples curiosidade em conhecimento científico. O nexo entre a beleza e a letalidade das joaninhas nos leva a compreender que até o mais delicado pode ser essencial para a sobrevivência do planeta, e claro, se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho também ajuda muito o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo.